Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alex e vamos aqui dar início à Lei Complementar de número 75, que trata aí da estrutura do Ministério Público da União. Antes da gente entrar na Lei Complementar de número 75, a gente vai fazer aí, né, dar uma passada, né, no histórico do Ministério Público aqui no Brasil, né? Então vamos aqui, né, iniciar. Vamos fazer só esse breve resuminho do que seria o Ministério Público aqui no Brasil, a história do Ministério Público, né? Fruto ali do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia, a sua história é marcada por dois grandes processos que culminaram na formalização do parquet, né, o termo em francês que se refere ao Ministério Público como instituição e na ampliação de sua área de atuação. No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito lusitano. Não havia o MP como instituição, mas as ordenações manuelinas de 1521 e as ordenações filipinas de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, atribuindo a eles o papel de fiscalizador da lei ou de promover a acusação criminal. Existia ainda o cargo de procurador dos feitos da coroa, defensor da coroa, e o de procurador da fazenda, que era o defensor do fisco. Só em 1833, tá, no Brasil Império, né, com o Código de Processo Penal do Império, iniciou-se então a sistematização das ações do Ministério Público. E aqui na República temos o decreto, né, 848, cria e regulamenta ali a Justiça Federal, né, dispôs ali um capítulo sobre estruturas e atribuições do Ministério Público no âmbito federal. No decreto destacou ali a indicação do Procurador-Geral pela República, né, destacou a indicação do Procurador-Geral pelo Presidente da República, a função do procurador ali de cumprir as ordens do governo da República relativas ao exercício de suas funções e de promover o bem dos direitos e interesses da União, né? Mas foi o processo de codificação do direito nacional que permitiu então o crescimento institucional do MP, vistos que os códigos atribuíram ali várias funções à instituição. Temos aqui, né, essa linha do tempo que dispõe aí a respeito do Ministério Público, né? Quanto aos textos constitucionais, o Ministério Público ora aparece, ora não é citado. Essa inconstância decorre ali das oscilações entre os regimes democráticos e os regimes autoritários ditatoriais, né? Ali temos a Constituição de 1924, de 1891, 1934, 1937, 1946, né? Vou dar só uma passada aqui, porque é só um resuminho mesmo, tá? Aqui, chegando aqui na nossa Constituição de 1978, onde o Ministério Público está ali dentro do capítulo das funções essenciais da Justiça, né? E esse aqui é só um breve resumo da história do Ministério Público, tá, pessoal? Só para você se situar aí do que se trata, né? Do que seria o Ministério Público, como que, né, deu esse surgimento aí no Brasil. O MPU, no caso, é uma instituição ali que acomoda 4 diferentes, né, Ministérios Públicos com área de atuação, organização espacial e administração distintas, né? Embora regido pela mesma lei complementar de número 75. Outro ponto de convergência é o fato de que o MPU contar com os órgãos que detêm atribuições comuns aos 4 ramos: MPF, MPT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Militar. Esses são os 4 ramos aí do Ministério Público da União. Quando está falando de MPU, está se referindo aí, né, os ramos, tá? Para você visualizar, o organograma do MPU é esse aqui, né? O chefe procurador-geral, tem a secretaria-geral do MPU, o Conselho de Assessoramento Superior do MPU e os ramos do MPU. E agora vamos entrar, né, de fato na Lei Complementar de número 75. O MPU é essencial à função jurisdicional, né? Apesar de ser essencial à função jurisdicional, ele não faz parte do Poder Judiciário.
tá bom? Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Incumbe ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. O Ministério Público da União ele exercerá o controle externo. Esse aqui é um ponto que você deve levar para a sua prova com toda certeza, tá? Ele vai exercer o controle externo da atividade policial, tendo em vista o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, princípios informadores das relações internacionais. Aqui está se referindo ao fundamento, o Sociedade Vaplo, objetivo fundamental, artigo 3º da Constituição, e esses princípios informadores das relações internacionais ao artigo 4º da Constituição Federal, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei, preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder, a indisponibilidade da persecução penal e a competência dos órgãos incumbidos aí da segurança pública. Princípios institucionais do MPU, que pode vir a cair na sua prova, tem grande chance de vir. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Tem aí para vocês, tá? O significado de cada um, né? O conceito de cada um dos princípios. Eu vou avançando porque meu tempo é muito curto aqui, né? Então, eu vou avançando só para a gente... Depois vou deixar aqui, dar uma pausa, dar um print, leia, tá? E vamos seguindo. Funções institucionais do MPU, pessoal. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerado, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios: a soberania e representatividade popular, os direitos políticos, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a indissolubilidade da União, a independência e harmonia dos poderes da União, a autonomia dos estados, do DF e dos municípios, as vedações impostas à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, limitações do poder de tributar, repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte, finanças públicas, atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária ao sistema financeiro nacional, a seguridade social, a educação, a cultura e ao desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente e a segurança pública. Defesa dos seguintes bens e interesses: patrimônio nacional, patrimônio público social, patrimônio cultural brasileiro, meio ambiente, os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstas na Constituição Federal e na lei relativos à comunicação social. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e educação, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, né? O artigo 37 aí trata aí do no seu caput, né, desses princípios que regem aí também a administração pública. Exercer outras funções que são previstas na Constituição e na lei, tá? Funções aí, ele vai exercer outras funções que são previstas tanto na Constituição quanto na lei. Vimos então, né, que essas funções aí institucionais que estão sendo trazidas aqui na Lei Complementar de número 75 não constitui um rol de funções taxativas, né? Os órgãos do MPU devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por essa lei complementar
ao Ministério Público da União, observando os princípios e normas nela estabelecidos. Os instrumentos de atuação aí. Compete ao MPU promover a ação direta de inconstitucionalidade, isso que você vê lá dentro do direito constitucional, e o respectivo pedido de medida cautelar, promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal, promover a representação para a intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, impetrar habeas corpus e mandato de segurança, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos constitucionais, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a promoção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, aos interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Promover outras ações, nelas incluídos o mandato de injunção, na falta de uma norma regulamentadora, e você vê que temos aqui o mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos, tá? Promover a ação visando ao cancelamento de naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ele promove a ação, tá? Ele não decide a respeito do cancelamento. Promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. Propor ação civil coletiva para a defesa dos interesses individuais homogêneos, tá? Aí aqui no caso, pessoal, propor ação civil coletiva para a defesa dos interesses individuais homogêneos. Esses interesses individuais homogêneos são aqueles que decorrem de um único fato gerador, atingindo aí as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas sem que se possa ali considerar que eles sejam restritos a um único indivíduo. Por exemplo, os direitos aí do consumidor, são típicos ali, direitos individuais homogêneos. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propor ações cabíveis. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e disponíveis, especialmente quanto ao Estado de Direito e instituições democráticas, à ordem econômica e financeira, à ordem social, ao patrimônio cultural brasileiro, à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação, à probidade administrativa e ao meio ambiente. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Ele também vai propor ações cabíveis para a perda ou suspensão dos direitos políticos nos casos previstos na Constituição Federal, declarar a nulidade de atos ou contratos geradores do endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças, dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal, cancelamento de concessão e de permissão nos casos previstos na Constituição Federal, declaração de nulidade de cláusula contratual que contraria o direito do consumidor. Vai representar ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e da comunicação telefônica, O Poder Judiciário que faz essa quebra, o MPU não faz, o Ministério Público não faz, para fins de investigação criminal, instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ela dirigida para os mesmos fins,
representar o Congresso Nacional visando ao exercício das competências destes ou de qualquer de suas casas ou comissões, representar o TCU visando ao exercício das competências deste, representar o órgão judicial competente visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator quando cabível. Vai promover a responsabilidade da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União em defesa do meio ambiente, de sua preservação, de sua recuperação de pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando um prazo razoável para a adoção de providências cabíveis, tá? Será assegurada a participação do MPU como instituição observadora na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República em qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional da União que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. A lei assegurará a participação do MPU nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Incumbências aí do MPU. Incumbe aí ao MPU sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais. Vai instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Requisitar a autoridade competente, instauração de procedimentos administrativos, ressalvados as de natureza aí disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Para exercício de suas atribuições, o MPU poderá, nos procedimentos de sua competência, notificar a testemunha, requisitar ali condução coercitiva, né? Obrigar a pessoa a comparecer, né? No caso de ausência injustificada, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta, requisitar da administração pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas, requisitar informações e documentos a entidades privadas, realizar inspeções e diligências investigatórias, ter o livre acesso a qualquer local, seja ele público ou privado, respeitado as normas constitucionais pertinentes ali à inviolabilidade, né, do domicílio. A gente vê lá no artigo 5º da Constituição Federal. Expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar. Ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público relativo a serviços de relevância pública. Requisitar auxílio de força policial. Um membro do MP vai ser, né, civil e criminalmente responsável pelos indevidos de informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também, né, por aquele ali que se sentir ofendido subsidiariamente, na forma da lei processual penal. Nenhuma autoridade poderá opor ao MP, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do MP implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa, tá? Então, o Ministério Público solicitou, você não pode, né, o órgão solicitado, né, o agente ali solicitado, sob o pretexto de sigilo, né,
né? Desculpa, sobre um pretexto ali, ele não pode, né? À exceção do sigilo, tá? A autoridade não pode negar ali informação ao MP sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, tá bom? Sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. As correspondências, notificações, requisições e intimações do MP, quando tiverem como destinatário o presidente da República, o vice-presidente, membro do Congresso Nacional, ministro do STF, ministro de Estado, ministro do Tribunal Superior, ministro do TCU ou chefe de missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo PGR ou a outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso, né? Só no caso aqui, né, pessoal, só a nata aqui mesmo do poder público, né? Só gente grande aqui mesmo. Vai ser levada aí pelo PGR. As requisições do MP serão feitas fixando-se o prazo razoável de até 10 dias úteis para o atendimento, prorrogável mediante uma solicitação justificada. Do controle externo e da atividade policial. Ele vai exercer esse controle externo, tá? Por meio de medidas tanto judicial quanto extrajudicial, podendo ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais, ter acesso a qualquer documento relativo à atividade fim, né, policial, representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Requisitar a autoridade competente para a instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial, promover a ação penal por um abuso de poder. A prisão de qualquer pessoa por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e a cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Defesa dos direitos constitucionais. Né? A defesa aí visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviço de relevância pública. O procurador dos direitos do cidadão agirá de ofício ou mediante representação, vai notificar a autoridade questionada para que preste informação no prazo ali que assinar. Recebida ou não informação, instruído o caso, se o procurador do direito do cidadão concluir que os direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome ali as providências necessárias a prevenir a repartição, para prevenir a repetição ou que determine ali a cessação do desrespeito verificado. Não atendido ali no prazo devido à notificação, né? A Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará o poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promoverem em juízo a defesa dos direitos individuais lesados. Quando a legitimidade para a ação decorre da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do MP, os elementos de informação serão remetidos. Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao MP, o caso com os elementos escolhidos serão encaminhados à Defensoria Pública competente. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Garantias e prerrogativas. Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes garantias, né? A gente aqui tá avançando bem no nosso estudo aqui da Lei Complementar de número 75, né?
Aí aqui no caso, né, a gente está vendo as garantias dos membros do MP. A gente já tinha visto antes, né, princípios institucionais do MP: indivisibilidade, unidade, independência funcional. E agora as garantias: vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo senão por uma sentença judicial transitada em julgado. Inamovibilidade, salvo, mas temos exceção por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada-lhe ampla defesa. Prerrogativas dos membros aí do Ministério Público para você. Temos prerrogativas institucionais e prerrogativas processuais. As institucionais, ele vai se sentar no mesmo plano, imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante dos quais oficiem, os avertes talares, ter o ingresso e trânsito livre em razão de exercício em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado no território nacional, quando em serviço de caráter urgente, porte de arma independentemente aí de autorização, carteira de identidade especial de acordo com o modelo aprovado pelo PGR e por ele expedido. Nela se consignando as prerrogativas constantes aí do inciso 1, né, nas alíneas C, né, ter o ingresso aqui livre. A linha D, prioridade ali em qualquer serviço de transporte. E na linha E, né, em relação ao porte de arma. E F, né, desse artigo aqui. E as processuais, pessoal? Garantias processuais do PGR: de ser processado e julgado nos crimes comuns pelo STF, crime de responsabilidade ali pelo Senado Federal, isso aqui é importante, tá? Do membro do MPU que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo STJ. Tá? O PGR comum, STF, responsabilidade Senado Federal. O membro que oficie perante tribunais, processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade STJ, não confunda. Do membro do MPU que oficie perante juízo de primeira instância, ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos TRF, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ou em razão de flagrante crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República sob pena de responsabilidade. Ser recolhido à prisão especial ou à sala especial do Estado-Maior com direito à privacidade e disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único desse artigo. Ser ouvido como testemunha em dia, local e hora previamente ajustado com o magistrado da autoridade competente. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do MPU, a autoridade policial, civil ou militar remeterá de forma imediata os autos ao PGR e designará o membro do MP para prosseguir, né, da apuração aí do fato. Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do STF e demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Os órgãos do MPU terão presença e palavra asseguradas, tá, em todas as sessões dos colegiados em que oficiem,
As garantias e prerrogativas dos membros do MPU são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Não pode aí se dispor, né, das suas garantias e prerrogativas, abrir mão, são irrenunciáveis. As garantias e prerrogativas previstas nessa lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Então, um rol de garantias e prerrogativas exemplificativas. Como já foi cobrado, e aqui, pessoal, letra de lei, trouxe aqui a parte da Lei Complementar 75 aí, que foi cobrado para técnico administrativo, especialidade em administração, no concurso do Ministério Público, né, da União, aí, da MPU 2018, foi realizado pela Banca Sebrasp. Questão 32, está com o seu gabarito aqui correto. Cobrou, pessoal, dá uma lida lá, artigo 9º, né, o controle da atividade policial exercido pela MPU visa tanto prevenir quanto corrigir ilegalidade e abuso de poder. Simples assim, Ctrl+C, Ctrl+V, a banca cobrou aqui, né, do candidato. O 33, né, o diretor-geral da Secretaria do MPU é nomeado pelo Procurador-Geral da República para um mandato de 2 anos, sendo permitida uma única recondução, né? Aqui no caso, né, a Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo diretor-geral de livre escolha do Procurador-Geral da República. Não tem aqui, né, esse mandato, né? É um cargo que não tem esse prazo aqui, nomeado pelo Procurador-Geral da República. Né? A lei não traz esse mandato de 2 anos, né? Nem fala nada a respeito dessa recondução. Fala apenas, né, que é de livre escolha do PGR e demissível, incumbindo-lhe ali os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. Gabarito, a questão 33, gabarito errado. Questão 34. A sanção disciplinar de advertência para membro do MPU que tenha cometido ato improbo no exercício de suas funções deverá ser aplicada oralmente em ambiente reservado, quando na verdade é reservadamente por escrito e não oralmente. E 35 está aí, né, com seu gabarito também incorreto. A autorização para que o membro do MPU se afaste de suas funções para comparecer ao Congresso no exterior é emitida pelo Procurador-Geral da República, só que não é dispensada, tá? Nesse caso, a manifestação do Conselho Superior do órgão. Deve ser ouvido, depois de ouvido, o Conselho Superior e atendida aí a necessidade de serviço. Então, tem que se ouvir o Conselho Superior do órgão. Então, 32 certo, 33 errado, 34 errado e 35 errado. Para você visualizar aí como que a banca Sebrasp cobrou esse assunto da Lei Complementar 75 no concurso aí do MPU 2018, tá? E você aí que vai fazer, né, concurso do CNMP, por exemplo, não duvido muito que vá fugir disso aqui que a banca cobrou. Eu não trouxe questões do último concurso do CNMP porque a banca foi a banca FCC. Ela também cobrou a literalidade do texto, tá? Copiou e colou. Mas a banca ali ela trabalha na modalidade múltipla escolha. E quando a banca traz certo e errado, eu gosto de trabalhar com certo e errado. Se ela traz múltipla escolha, eu gosto de trabalhar com múltipla escolha. Beleza? A gente vai então encerrar por aqui esse nosso primeiro bloco. Né? Eu sei que é maçante, tem que passar por todas as atribuições, garantias, né? O que o MPU faz, o que ele não pode fazer. Tem que passar, você precisa ter esse contato com a letra da Lei Complementar de número 75. Se você também quiser, tem meu curso aí de questões que já foram cobradas pela banca e questões também inéditas para você poder praticar.
Tem o curso separado de legislação institucional, juntamente com o tópico de ética na administração pública aí, né? Ética no serviço público, e tenho também separado aí o curso de questões de direito constitucional. Mas se você quiser também pode adquirir em conjunto, tem um combo aí de todas as questões, tá? Em um único curso, beleza? Então é isso, pessoal. Eu me despeço aqui de vocês. Prazer imenso estar aqui, né? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Às vezes aqui no vídeo eu acabo deixando passar uma informação ou outra, o que não vai prejudicar aí, né, o estudo da lei complementar, mas às vezes a gente acaba esquecendo de falar alguma coisa, de fazer algum comentário, de ponderar em relação a algum assunto. Tranquilo? Pessoal, fiquem com Deus, grande abraço, bons estudos e conte comigo aí, tá? Até mais!